Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula de português na página 28. Abram a apostila lá junto comigo e nós vamos falar sobre tem felino no jogo. Acompanhe comigo lá. Então vamos lá. Na página 28, reparem bem essa imagem aqui, ó, dessas crianças. Eles estão jogando um jogo. Você conhece? Você gosta de jogo de tabuleiro? Neste capítulo, vamos conhecer um pouco um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar do jogo da onça? Então, cuidado, que ela pode pegar você. Então, agora na página 29, vocês vão prestar atenção neste desenho aqui, nesta imagem, na apostila, e vamos pensar para responder essas perguntinhas aqui, ó. Não precisa escrever, só vamos analisar. Número 1. Que lugar é esse que aparece na imagem? Então, observando ali, parece uma aldeia, né? Uma tribo indígena. Número 2, você conhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais? Então, quem são os elementos ali? São os índios, tem os mais velhos, os mais novos, as crianças, né? Do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Do que eles estão brincando? Então, tem uns com arco e flecha, outros estão agachados ali no chão, ó, fazendo algum outro tipo de brincadeira, outras estão correndo. Agora vamos para a página 30. Agora aqui na página 30, vamos falar sobre e-mail. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Tink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Então, vamos ver o e-mail que ele mandou. De Pedro Aventura para professor Tink. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que fomos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo via internet, combinado? Espero contar com suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Agora na página 31, nós vamos fazer a atividade número 2. Pedro é jornalista e professor Tink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões. Então, ali em cima, né, tem o jornalista e aqui o arqueólogo. Vocês vão escrever aqui qual que é a função do jornalista, faz lá a pesquisa, e aqui embaixo qual que é a função do arqueólogo, ok? Agora, número 3. Quem escreveu o e-mail? Então, escrevam aqui na frente. Para quem que ele escreveu? Então, escreva aqui também. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? A povoação das expedições pelas tribos brasileiras, jogos e brincadeiras indígenas ou a profissão de Pedro Ventura? Então, faça um xizinho lá. Que locais a expedição percorrerá? Então, tem os lugares lá que eles vão, que vai percorrer essa expedição. Está lá no e-mail. Qual é a finalidade de um e-mail? Então, para que serve um e-mail? Vocês vão escrever aqui também. Pode ser com as palavras de vocês. E a número 8. Leia novamente o e-mail, numere aqui, ó, nesses quadrinhos, sua estrutura na ordem que ele aparece. Então, qual desses três aqui aparece primeiro lá? Qual que é o número 1? Depois, qual que vem o número 2, que é em seguida? E depois, qual que é o número 3? E assim por diante. Agora, na página 32, nós vamos falar sobre sílaba tônica. Releia o trecho a seguir. Espero contar com suas indispensáveis análises e observações.
Separe em sílabas a palavra destacada. Então, a palavra destacada é análises. Então, vocês vão separar ela aqui no quadrinho em sílabas. Aí, na letra B, quantas sílabas tem essa palavra aqui que vocês escreveram? Deu quantas sílabas? Coloca aqui na frente. Qual que é a última sílaba? Então, qual que está lá no final? Qual que é a penúltima sílaba? Qual que vem antes da última? E qual que é a antepenúltima? É a que vem, então, antes da penúltima. Escrevam lá. Pinte a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, lendo a palavra análises. Qual que tem mais intensidade? Qual que é mais forte? Qual sílaba que é mais forte? Você vai pintar essa sílaba, da cor que vocês quiserem. Número 2. Circule nas palavras a seguir a sílaba que é pronunciada com mais intensidade. Então, é a sílaba que tem mais força, né? Ó, revista, brinquedos, viagem, onça, amanhã, índios, deverá. A sílaba pronunciada com mais intensidade recebe o nome de sílaba tônica. Dependendo da posição que essa sílaba ocupa, as palavras podem ser classificadas em. Então, dentro da sílaba tônica, que é a que mais, ela é mais forte, né, a hora de pronunciar, dentro dela ela é dividida em 3 partes: a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos ver uma por uma. A oxítona é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última. Então, quando está lá no final, a última, ela é oxítona. Paroxítona é a sílaba tônica, é a penúltima. Então, quando tem a penúltima sílaba, igual essa aqui, ó, brinquedos, ela é paroxítona. E proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, né? Então, ela é dividida em 3 partes, igual vocês estão vendo aqui. Vamos para a página 33. Agora que vocês, né, aprenderam sobre a sílaba tônica, vocês vão classificar essas palavras aqui de acordo com a posição de onde vai estar a sílaba tônica. Por exemplo, indígena, né? O que ela é, então? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Então, aonde que está mais grave, mais acentuado aqui? No di, indígena. Então, é a antepenúltima sílaba. Então, ela é uma, coloca aqui na frente. Revista, viagem, índios, deverá, brinquedos. Então, cada uma de acordo com a sua posição da sílaba tônica. Agora, aqui embaixo, acentuação das monossílabas. As palavras também são classificadas de acordo com o número de sílabas. Vamos relembrar? Então, vamos aqui, ó. O jogo foi criado por índios brasileiros. Então, o é uma sílaba, a gente fala que é monossílaba. Jogo tem 2 sílabas, então ela é dissílaba. Foi é uma sílaba também, monossílaba. Criado são 3 sílabas, então vai ser trissílaba. Por é uma sílaba, então monossílaba. Índios. Índios são 3 sílabas, então é trissílaba. Brasileiros, 4 sílabas, então 4 ou mais sílabas, a gente fala que é polissílaba, ok? Então a gente conta a quantidade de sílabas também. As monossílabas tônicas, palavras formadas por uma sílaba apenas e pronunciadas com intensidade na frase, são acentuadas quando terminam em. Quando termina com as, fica chá, paz, ok? Quando que é es, pés, ré,
OS, dó, nós. Escreva mais uma palavra monossílaba terminada em. Então, aqui, ó, por exemplo, com a letra A. Então, qual palavra que eu posso escrever aqui que ela é uma monossílaba e tem que terminar com um A? Lembra que eu falei para você que tem que ter um acento no final do A? Então, qual letra que eu posso colocar aqui que termina com é uma monossílaba, né? Monossílaba é uma sílaba. Então, como que fica? Tem que terminar com A. Aqui vai terminar com E, porque vai o acento agudo no E, então ele fica o som de E. Tem que ser monossílaba, uma sílaba somente. Então, qual palavra que eu posso colocar aqui que termina com E, com uma sílaba? E aqui eu preciso de uma monossílaba, né, que é uma sílaba, terminada com O, que tem o acento agudo em cima do O. Então, qual são as palavras que eu posso colocar aqui? Número 5. Acentue as palavras a seguir quando necessário. Então, tem algumas palavras aqui, ó, que estão sem acento agudo, que é aquele risquinho em cima da vogal. Então, algumas delas estão faltando aqui. Quais são? Daí você vai colocar o acento em cima da palavra que está faltando. Uma dica aqui, ó, para esse quadro, é vocês pronunciarem corretamente as palavras devagar, que vocês vão perceber aonde que tem uma sílaba mais forte, ok? Agora na página 34, nossa última página de hoje, nós vamos fazer uma brincadeirinha, divisão silábica. O que é, o que é? Eu acho que todo mundo já brincou, né, dessa brincadeirinha aqui, de adivinha. Então, tem umas palavras, umas figuras aqui, ó, no final da folha, vocês vão recortar essas figuras aqui e vão colar de acordo com a charadinha que tá perguntando. Por exemplo, aqui, ó. E depois vocês vão escrever o nome da figura. Então, aqui, a primeira, o que é o que é? O que é o que é? Sou vermelha, saborosa, polissílaba e paroxítona. Quem sou eu? Então, qual palavra que encaixa aqui nesses requisitos aqui, ó? Ela é vermelha, saborosa, polissílaba, porque tem 4 ou mais sílaba, e paroxítona. Por que paroxítona? Porque ela tem a sílaba tônica, é a penúltima da palavra. Quem sou eu? Então, coloca aqui. Depois, o que é o que é? Posso ser grande ou pequena, com frutos e flores. Sou trissílaba e proparoxítona. Quem sou eu? Então, quem que se encaixa aqui nessas características? Depois, aqui embaixo, o que é o que é? Posso ser branco e integral ou doce. Sou monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Quem sou eu? Então, pode escrever aqui. E sou gelado, trissílabo e oxítona. Quem sou eu? Quem que se encaixa aqui nessas características? Ok? Agora é a sua vez. Destaque as cartinhas aqui do material de apoio e invente novos desafios com as palavras. Então, a nossa videoaula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!